nós tínhamos todo um projeto político a essas alturas, porque você começa lutando por melhores condições de trabalho para os professores, para melhor biblioteca, alimentação, sala de aula, banheiro, não sei o quê. Mas ao longo desse processo, você vai vendo que essas questões não se resolvem na universidade, elas se resolvem fora da universidade, na política. E aí, na política, você tem que mudar o ministro da Educação. Mudar o ministro da Educação tem que mudar o governo. E o governo era um governo militar. Então, a gente tinha essa dura tarefa de lutar por melhores condições contra o governo, mas era um governo militar que não permitia manifestação, que as manifestações, todas elas eram reprimidas e eram censuradas. Não havia democracia no Brasil. Eu sou da chamada geração 68, aquela que entrou na universidade em 65, 64, 65, eu entrei em 65 na Faculdade de Direito, e, é, e foi 66, 67, 68, e em 68 eu fui presidente do Centro Acadêmico Clóvis Bevilacqua, da Faculdade de Direito, no estado do Ceará, né? Tive lá no preso do Congresso de Biúna e tal. Então, mas eu preciso fazer uma contextualização dessa situação. É o seguinte, eu sou, digamos, da geração do pós-guerra, aquela geração que eu nasci em 31 de dezembro de 1944, a guerra estava terminando, né? E naquele momento dois blocos mundiais surgiram, né? O bloco, digamos, capitalista, né? Capitaneado pelos Estados Unidos e pela Inglaterra, fizeram aquele acordo de Bretton Woods, organizaram o Banco Mundial, criaram o Fundo Monetário Internacional para reconstruir o capitalismo na Europa, etc. E o bloco socialista, né? Comandado, liderado pela União Soviética. Estou falando a partir da Segunda Guerra Mundial. A Guerra Mundial, lembrando, né, que foi ganha basicamente pela União Soviética e seus aliados. Né? Vocês sabem, todo mundo sabe que pelo menos 60% da guerra mesmo foi travada em solo soviético, na Rússia ou nos países da chamada União Soviética. E naquela época, além da Rússia, vários outros países tinham aderido ao socialismo, né? Vários, vários, vários. Você aí tem a Rússia, provavelmente a Polônia, a Tchecoslováquia, a Romênia, a Hungria, a Albânia, a Alemanha Oriental, a Iugoslávia. Então, era um país da chamada Bloco Soviético. A China tinha feito sua revolução e tal. O que que acontece? Essa geração que surgiu aí, ela surgiu entusiasmada com as conquistas, digamos, da área socialista no mundo naquele momento, né? A União Soviética tinha feito sua revolução em 1917, tinha avançado bastante nos direitos sociais, não só dos homens, mas também das mulheres e dos trabalhadores como um todo. E essa geração, então, ela nasceu dentro desse espectro político. A partir digamos, desse entusiasmo do mundo, das massas mundiais, com a ideia do socialismo, ou mesmo com a ideia de um estado de bem-estar social que existia na Europa, né, o welfare state, as massas mundiais estavam todas, digamos assim, lutando por melhores condições. Daí surgiu a guerra, por exemplo, as lutas anti-imperialistas lá no Sudeste Asiático. Aí teve a Indonésia, a guerra do Vietnã, da Coreia, Laos, o próprio Camboja também, enfim. Também, ao mesmo tempo, na década de 60, 50, 60 até 70, as lutas anticolonialistas na África, né? Iniciando ali com o Egito, na questão de Suez, depois na Líbia, depois na Líbia, na Tunísia, e em seguida na África subsaariana, né? Gabão, Senegal, Congo, Nigéria, etc., etc., aquelas áreas francesas e belgas, né, de língua francesa, e, e também nos países de língua portuguesa, no caso Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e tal. Então, o mundo estava todo com essa sublevação. E, claro, isso também, na parte da nossa, da América Latina, né, os Estados Unidos tinham intervido na Guatemala, em Honduras, é, sempre que era necessário, eles interviam, ocupavam, destruíam o governo na América Central. Tinha tomado o Panamá da Venezuela e vai por aí.
E os trabalhadores, como todos, estavam mobilizados aqui na América Latina, inclusive no Brasil, Argentina, no Chile e tudo mais. Além disso, naturalmente, existiam as lutas, digamos, antirracistas, né, contra o racismo lá na África do Sul, na Rodésia, nos Estados Unidos, as lutas pelos direitos civis americanos, né, Martin Luther King tinha sido assassinado, tinha tido a Revolução Cubana, nós somos filhos desta geração, né? E ela preocupava tanto o capitalismo internacional, o imperialismo, que o próprio Nixon, na época era vice-presidente, ele dizia claramente: nós estamos perdendo essa guerra. O capitalismo mundial estava perdendo a guerra. Eles tinham tentado destruir a experiência soviética lá na Rússia, né, na União Soviética. E o que foi o fascismo? O fascismo foi um movimento político destinado a destruir a experiência soviética de 1917 seguintes, anos seguintes, né? Etc. Então, eles tinham perdido essa guerra aí, mas estavam perdendo a guerra no mundo inteiro. Né? Tinham perdido a guerra no solo europeu e soviético e estavam perdendo a guerra, estavam prestes a perder a guerra no mundo inteiro. O Nixon dizia isso. E o que acontece? Se organizaram e deram um golpe militar na Indonésia. A Indonésia, em 1962, a Indonésia, que era dirigida pelo presidente Sukarno, eleito democraticamente, mais ou menos como a linha no Chile depois, ele foi, né, derrotado por um golpe militar de um general militar, um general do exército indonésio, o general Suarno. Os nomes são parecidos. O Sukarno foi derrotado pelo Suarno. E foi uma carnificina. Em cerca de 10 dias, eles mataram cerca de 1 milhão de pessoas. A Indonésia era um país muito populoso e tal. Dado esse golpe, o imperialismo americano conseguiu articular golpes em outros lugares. Aqui no Brasil, deu o golpe em 64. Caiu o Brasil, cai, influencia na América Latina toda. Aí vem Argentina, vem Chile, vem Peru, vem Colômbia, Equador, Bolívia, o Paraguai já era uma ditadura do Stroessner, menos a Venezuela, um país da América Latina que não teve golpe militar. Então, o Oriente Médio tinha tido a crise de Suez. Lá na Síria tinha um partido, era um país quase socialista, tinha um partido lá muito influente, que era o Partido Socialista. Na Etiópia estava um governo socialista. Então, o mundo estava todo sublevado. A China tinha feito revolução. Então, mas com esse golpe militar na Indonésia, o capitalismo começou a regredir, conseguiu recuperar suas forças de tal maneira que, na década de 70, aí eles conseguiram implantar o chamado neoliberalismo com a eleição de Margaret Thatcher na Inglaterra e de Ronald Reagan nos Estados Unidos. Ele se recuperou de tal maneira que conseguiu implantar as suas teorias neoliberais, ganhar a eleição nos dois postos principais do capitalismo mundial, que era na Inglaterra e Estados Unidos. E aí, com o desfazimento da União Soviética, o capitalismo internacional ficou completamente hegemônico. Hegemônico de tal maneira que agora já, numa outra fase, já tenta se implantar o ultraliberalismo. E está conseguindo algum êxito, está tendo algum êxito nessa implantação. Né? Nós sabemos das situações que existem, até colocaram Trump dos Estados Unidos na presidência do país mais importante do imperialismo. Colocaram o Bolsonaro aqui na presidência de um país importante no seio mundial do capitalismo, que é o Brasil. Então, a minha geração nasceu nesse contexto aí, onde as massas estavam muito entusiasmadas e lutando por melhores condições de vida, e essas condições levavam à ideia do socialismo, e isso era praticamente inevitável. Então, nós fomos muito influenciados também por isso. Eu entro na universidade em 65, em 66, 7, 8, eu sou o presidente do Centro Acadêmico Cláudio Bevilacqua, que era certamente um dos mais importantes aqui do Estado, né? A Faculdade de Direito, todo mundo sabe, é uma faculdade sempre muito grande, tradicional, das mais antigas, e até, até geograficamente ela era importante na nossa cidade. Os movimentos nasciam na universidade, vinham pela vida, nasciam no CEL, né, que era o Centro de Estudantes
universitário, não tinha um restaurante, etc., não tinha o DCE. Dali eles desciam em direção ao centro da cidade e passavam necessariamente pela Faculdade de Direito e tal. Fui presidente do Centro Acadêmico Cláudio Bevilacqua, fui preso no Congresso de Biúna em 68, porque a minha gestão foi em 68, né? Que começou com a morte do Edson Luiz, ali em abril, né? Foi um acontecimento muito grave, né? Muito forte, onde a polícia atirou nos estudantes que manifestavam feito calabouço, ali cai o Edson Luiz, morto. Há uma disputa, inclusive, física do corpo, física mesmo. Quem é que puxava, tentando segurar o corpo do Edson Luiz, a polícia puxando de um lado, dizendo do outro, conseguiram tomar da polícia e levaram para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e houve toda esse comoção nacional que culminou depois da missa de sétimo dia, na passeata do Semil. Aliás, aqui no Ceará, nós fizemos também uma grande passeata, uma grande movimento, assim, a maior passeata de todos os tempos aqui. Até então, a gente falava em 30 mil pessoas. Que tivesse 20 mil, mas era muita gente para uma cidade pequena, que na época tinha 600 mil habitantes, mais ou menos. Então, havia toda essa movimentação, e então, quando veio o AI-5. Bom, é, depois do Congresso da UNE, todos sabem, né, que aquilo gera um processo penal militar. O Congresso foi em setembro, começo de setembro, fomos presos todos lá, passamos uma semana presos. Aliás, o Brasil pegou fogo, literalmente, pegou fogo na rua. As pessoas iam para a manifestação já com bombas molotov, a polícia atirava com balas de verdade, que não existia bala de borracha naquela época. Enfim, o Brasil pegou fogo, mas conseguiram nos libertar depois de uma semana. Em razão dessa prisão de Biúna, ela gerou um processo penal militar na Lei de Segurança Nacional. E o Ministério Público Militar pediu a prisão preventiva de 70 estudantes do país. 10 desses estudantes eram aqui do estado do Ceará, eu era naturalmente um deles, porque era uma das lideranças mais importantes daqui. E, bem, aí, em razão desse pedido de prisão preventiva, né, o reitor Leite, aqui da universidade, no ato próprio dele, é, expulsou, cassou minha matrícula por 3 anos, a minha e de mais 2 colegas aqui da Faculdade de Direito. No ato dele, baixou lá uma portaria e caçou, e pronto. A ditadura funciona assim, não tem o devido processo legal, não há respeito a essas regras. Vale a vontade do imperador e de quem serve o imperador. E aí eu passei, então, a ficar na universidade, eu não ia voltar para casa, naturalmente. Já militava, nós tínhamos todo um projeto político a essas alturas, porque você começa lutando por melhores condições de trabalho para os professores, para melhor biblioteca, alimentação, sala de aula, banheiro, não sei o quê. Mas ao longo desse processo, você vai vendo que essas questões não se resolvem na universidade, elas se resolvem fora da universidade, na política. E aí, na política, você tem que mudar o ministro da Educação. Mudar o ministro da Educação tem que mudar o governo. E o governo era um governo militar. Então, a gente tinha essa dura tarefa de lutar por melhores condições contra o governo, mas era um governo militar que não permitia manifestação, que as manifestações, todas elas eram reprimidas e eram censuradas. Não havia democracia no Brasil, todos sabemos. Então, em razão disso, o reitor Leite, então, me expulsa da faculdade e veio, então, o AI-5 em seguida, no dia 13 de dezembro de 1968. E com o AI-5, claro, todo mundo foi para a clandestinidade. Todo mundo que tinha essa militância política mais ativa. Normalmente, todos nós éramos ligados a algum tipo de organização, nós éramos do diretório acadêmico, mas a gente militava numa organização. A minha organização era o POR, Partido Operário Revolucionário, que tinha, digamos assim, que se baseava nas ideias do Trotsky, do Trotsky Internacional. Então, eu fui para a clandestinidade. Nós conseguimos, aí por volta de, acho que janeiro ou fevereiro, já de 69, porque o AI-5 foi 13 de dezembro, em seguida vieram as férias escolares. Então, todo mundo foi para a clandestinidade e tal. Conseguimos reunir o que havia do diretório do DCE em, acho que janeiro, fevereiro, já de 69, e decidimos o quê? Decidimos, na volta das aulas, em 69, no começo, 1º de março, enfim, voltar às faculdades para denunciar o AI-5, fazer manifestações denunciando o ato número 5, o fechamento dos diretórios, fechamento do DCE, né, e
a expulsão da faculdade da liderança, do Inocêncio Shoa, do Arlindo Soares, do Pedro Albuquerque, que eram os três da Faculdade de Direito que fomos expulsos. E fizemos essa nossa manifestação, cumprimos essa parte. E, claro, isso gerou um outro processo penal militar contra mim, na Lei de Segurança Nacional. A partir daí, não tinha mais condição, as coisas se desmobilizam, né? Não há mais condição de permanecer no Estado. E eu fui, então, mandado pela minha organização para militar em Pernambuco, e mais especificamente na Zona da Mata Açucareira, lá na agroindústria açucareira, que era uma das regiões bastante conflitada, bastante difícil, né? Porque ali os conflitos eram diários, e conflitos inclusive com mortes e tudo mais, ali onde havia uma evolução social muito grande. Porque lá em Pernambuco, todos sabemos, existiam dois tipos digamos, dois tipos de lutas camponesas, né? Tinha o trabalhador assalariado da zona da mata açucareira, da zona do agronegócio, da agroindústria açucareira, e tinha o outro trabalhador das ligas camponesas. As lutas não eram simples nessa época. As lutas, mesmo na região da agroindústria açucareira, onde o trabalho era assalariado, havia um conflito muito grande, era muito conflituosa a relação. Por quê? Porque a relação ali, o camarada, por exemplo, se ele era do escritório ou da área da média da empresa, ele recebia salário mensal. Mas, normalmente, o trabalhador o cortador de cana, ele cortava por produção, pelo número de quilos que ele conseguia cortar por dia, né? Pela pesagem, ou pelo cumprimento da tarefa, né? Você estabelecia uma tarefa, você tem que cortar aqui 50 metros para cá, 50 metros para cá, ele era pago por produção. Mas aí o camponês, naturalmente, ele é roubado no peso, ele é roubado na metragem, e sob todas as formas. Além, naturalmente, da própria alimentação, onde o sujeito era obrigado a comprar no barracão da fazenda, essas coisas aí. Isso era muito conflituoso e gerou muito conflito, né? Inclusive com morte de companheiros. O Pedro Teixeira, o Jeremias, que era um companheiro de organização, ele foi assassinado na porta da fazenda, da Casa Grande da fazenda, de uma fazenda na agroindústria açucareira, na porta da Casa Grande, assassinado pelos capangas, na frente de 300 aqui, não sei quanto, eles falam 500 trabalhadores, ou 300 que seja, trabalhadores que foram fazer o quê? Reivindicar o pagamento do 13º salário, porque não, tinha sido tornado lei na época do Jango, em 62, mas os empregadores relutavam em pagar o 13º salário. O próprio salário mínimo não era pago integralmente, até pelo pagamento do próprio salário mínimo, que era sempre um problema muito conflituoso, além das lutas camponesas, né, das ligas camponesas, que digamos assim, lideradas pelo Julião, né, grande advogado, todos nós sabemos disso, que era um pouco mais, também existia na Zona da Mata, mas era principalmente no Agreste e no Sertão Pernambucano. Eram duas regiões com lutas camponesas diferentes, mas se conjugavam, tornando o Nordeste brasileiro uma área de muita efervescência política e de muita efervescência pré-revolucionária, né? É, é possível imaginar que, se os trabalhadores rurais, naquele momento, que já tinham aquela experiência, né, de luta quase que diária, contra lutas, inclusive, enfrentando a polícia e os capangas dos patrões, lutas, inclusive, que tinham armas de dois lados, é possível que, na subjetividade do trabalhador, já existisse a possibilidade de ele se engajar numa luta mais forte contra, por exemplo, um golpe militar naquele momento. Se houvesse, naturalmente, por parte das suas organizações, das suas lideranças, digamos assim, a efetiva é, né, distribuição de armas, enfim, liderança nesse sentido, né? Então, é, a gente buscava os velhos contatos, porque a nossa ideia qual era? A nossa ideia era de que nós não tínhamos, digamos, força militar para enfrentar a ditadura naquele momento. A gente precisava construir isso. Construir como? Construir não como grupos pequenos, não como pequenos, o que a gente chama de pequenos focos guerrilheiros. A gente divergia dessa posição. A gente achava que tinha que ter paciência histórica, botar o pé no chão mesmo, né? Caminhar,
e as bases mesmo, recuperar o movimento de massas, o movimento camponês, o movimento operário na área urbana, o movimento estudantil, criar de novo um grande movimento e na experiência passada da derrota, a gente construir uma situação em que a gente pudesse enfrentar, inclusive militarmente, aí sim, o governo militar e dar a volta que nós queríamos dar, que era estabelecer no país uma democracia social efetiva, onde os trabalhadores pudessem ter os seus direitos garantidos, etc. E nós essa Sim. foi uma experiência pesada, né? Porque você sabe que vai ser fuzilado ali, vai desaparecer. Aliás, quando eles me tiraram do quartel, da companhia de guardas, a mim e ao Aroeira, eram os dois, todos os colegas ficaram chorando, tinham certeza que de madrugada, ser tirado dali sem motivo algum, sem uma explicação. Todo mundo sabia que a gente ia desaparecer, e eu também desconfiava disso, naturalmente. Nos levaram no jipão, aqui algemados com a mão para trás e a cabeça enfiada aqui nas pernas, para baixo e tal. E rodaram, pararam, deixaram o Aroeiro, tiraram o Aroeiro, deixaram ele num determinado local. Depois a gente veio saber que era um quartel lá em Olinda, e continuaram comigo. E aí, não, porque o quartel o Forte das Cinco Pontes, para onde eles me levaram, era no centro da cidade. No retorno, eles pararam e fizeram essa sessão de fuzilamento aí. E aí, você, né, colocaram lá no. Atenção, preparar, bota os guarda lá, os soldados de prontidão, né? Ergue a arma, faz aquele clique, né? E você tem certeza que vai morrer ali, mas não morreu. E acabou que me levaram para o Forte das Cinco Pontas, que era um quartel de cavalaria, né? E onde foi preso Frei Caneca, né? O líder da Revolução da Confederação do Equador. E lá só tinha uma cela, né? Porque todo quartel tem uma cela para, digamos assim, para prender um militar que fica detido ali porque fez algum mal feito, né? Então, foi essa cena, me levaram para lá. Só que lá tinha um preso que tinha, um preso jovem, desses que serve ao exército, né? Faz ali em 18 anos, né? Ele desertou, esse camarada desertou e levou a metralhadora com ele. Desertou e levou a metralhadora. E foi preso depois, lá no interior, tentando matar, enfim, os animais, enfim, caçando com essa metralhadora, não sei o quê. E ele era preso, como ele era preso comum, ele recebia visita. E ele recebia visita e ele tinha um radinho de pilha. Esse radinho de pilha foi absolutamente importante na minha vida, porque aí você passa a ter contato com o mundo. Tinha havido já a Copa do Mundo de 70, que a gente não viu, não viu na televisão, nem ouviu no rádio, era fechado. A gente só ouvia a multidão lá fora, né, quando o Brasil ganhava e tal. Eu acho que o momento histórico nosso, hoje, é de baixa. Então, a ideia do comunismo é um espantalho para muita gente. Gente que, inclusive, até pouco tempo atrás via de forma diferente. Mas as pessoas são ganhas pelas narrativas, né? O Gramsci já dizia isso muito claramente, trabalhou sobre com essa discussão em muito tempo, foi muito sábio, por sinal. Então, não me, eu lamento, né, que nós estejamos nesse momento. A própria esquerda, o que é o Partido dos Trabalhadores, por exemplo? O que é o PSOL? Todos os partidos de esquerda. Na verdade, eles são partidos que lutam dentro do sistema democrático. Você não vê nenhuma ideia apontando para o socialismo sequer, dentro do governo do Partido dos Trabalhadores, nem do próprio partido. Ninguém fala no socialismo. Né? Todos os programas são programas para melhorar a vida das pessoas. Pronto, ponto aí. Né? Quer dizer, buscando um estado de bem-estar social o máximo possível. O máximo possível. Não a ideia do socialismo, provavelmente, onde você teria os meios de produção sob controle estatal, controle da população e dirigindo toda essa economia no sentido de não resolver o problema dos industriais, não apenas dos que investem, né? Mas no sentido da população como um todo. Então, é uma fase da história, é pena que nós tenhamos voltado tanto, mas a ideia do socialismo continua, é claro que continua, a luta vai se fortalecer. Aliás, se fortaleceu a partir da eleição do Lula.
a primeira eleição do Lula, né? Aqui no Brasil, que gerou também fortalecimento das ideias socialistas em outros países, na Bolívia, no Peru, né? Na Venezuela, na Argentina, no Chile e em outros países. Aí houve novo revés, né? A partir da eleição do Ronald Reagan e depois da eleição do Trump. Mas, enfim, as ideias são assim, elas existem e elas se implantam na medida em que há vagas, né, a vaga da luta revolucionária, da ideia do sossego avança e ganha novos adeptos. É uma pena, mas infelizmente a gente tem uma democracia extremamente frágil, né? Extremamente frágil. Quer dizer, os instrumentos de controle social do fascismo implantados a partir ali de 64, eles continuam lamentavelmente. Eles foram é, tiveram suas bases estremecidas a partir da eleição a partir da redemocratização, né? Da anistia, a redemocratização, teve a luta pelas diretas já, a nova Constituinte e tal, e vivemos numa democracia, digamos assim, razoável, digamos assim, porque na prática, realmente, na verdade, não existe democracia dentro do capitalismo. O capitalismo naturalmente, por natureza, ele é uma democracia seletiva. É democrata o sujeito passar a vida desempregado, morando na favela? Que democracia é essa? Né? É democrata o sujeito ter a pele escura, ele ser discriminado? Então, a democracia, ela não acontecerá plenamente no regime capitalista. Então, nós vivemos no capitalismo. Então, o capitalismo é assim. Só que com os instrumentos de controle que foram implantados em 64, os caras conseguiram mexer e as novas tecnologias, né, das redes sociais, etc., criar condição para derrubar Dilma, né, e aí sim implantar de novo, reimplantar o fascismo, aprovar a reforma trabalhista, terrível, né, contra os trabalhadores, aprovar a terceirização ilimitada e toda essa série de leis que vieram, né, para destruir não só os trabalhadores, como suas organizações. E, em seguida, o governo do Bolsonaro, que aí sim, esse aparelhou completamente o Estado. E se não fosse a figura pessoal do Lula, com tanto prestígio que ele tem junto à população, inclusive nordestina, e principalmente nordestina, a gente estaria vivendo de novo numa ditadura. Aconteceria mais ou menos a segunda fase, digamos assim, do governo do Hitler, porque o modelito é o do Hitler, né? Mesma coisa. É o do Hitler ou do Mussolini, até as motos lá na rua e tal. O modelito é aquele. O que é que aconteceu na primeira fase? O Hitler foi o mais votado na eleição de 1932, pelas regras da Constituição de Weimar. O Partido Nacional Socialista, que é o partido nazista, ele, ele indicaria o primeiro-ministro, o presidente Heidelberg teve que nomear o Hitler primeiro-ministro, e ele ficou naquela pressão, pressão, pressão. Quando o presidente falece, aí ele consegue ficar plenipotenciário. Passou a ser ele próprio o chefe do governo, o chefe enfim, o primeiro-ministro, chefe de governo. E aí sim ele baixou, aí nasceram os anos de chumbo verdadeiramente lá. Aí fechou os partidos de esquerda, os partidos comunistas, botou na cadeia, começou a colocar, nascer os campos de concentração, estimulou os fascistas, estimulou a luta contra os judeus, contra os comunistas, e vai para aí. Né? Então, houve um momento em que isso foi possível. No Brasil, o segundo governo do Bolsonaro seria mais ou menos nessa ordem de coisas. Ele se fortaleceria de tal maneira que ele ia fechar os partidos comunistas, botar todo mundo na prisão e depois estabelecer leis marciais, e nós não estaríamos conversando aqui nesse momento. A minha trajetória de vida, ela, digamos assim, ela tem um DNA da própria Dona Virgínia Uchoa, minha mãe, que ela, mesmo não sendo uma trabalhadora rural típica, ela tinha uma pequena terra que plantava na terra também, e para a sobrevivência da família, que era muito grande, e ela foi uma das fundadoras do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Aracati, dentro daquela
daquela política social da Igreja Católica. Mamãe era uma mulher católica, digamos assim, uma militante da Igreja Católica, e como ela também estava vinculada a esta pequena propriedade rural, ela é, foi uma das fundadoras do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e, portanto, a minha trajetória começa daí. Entra na universidade, você encontra a ditadura militar, começam os movimentos, eu me engajo nesse movimento, porque era o movimento dos trabalhadores, né, em direção à retomada das suas conquistas, etc. Tem as prisões, mas ao retornar, eu já tinha absoluta clareza do que eu queria fazer como advogado. Advogar para trabalhadores urbanos e rurais. E fiz assim. Então, eu fui advogado, me tornei um advogado, desta parte, bastante conhecido no Estado, bastante até importante no sentido dos trabalhadores. Ajudei com minha ação, porque naquele momento, 79, eu cheguei em 1900, no final do ano. A anistia foi em agosto, 20 de agosto, 28 de agosto, e eu voltei no dia 14 de dezembro de 79. E em janeiro eu já advogava para os sindicatos bancários e para uma instituição, uma espécie de ONG, a FASE, que ajudava trabalhadores rurais ou trabalhadores, membros urbanos, em conflitos agrários, conflitos fundiários nas cidades grandes, como Fortaleza e em alguns lugares. E eu comecei a advogar para essas duas instituições, e, claro, como você advoga para questões coletivas, você acaba se tornando muito rapidamente conhecido. E ajudei, e nesse momento também, tinha havido as greves operárias de São Paulo, né, que o Lula surgiu nacionalmente, né, no ABC e tal, aquilo se espalhou o Brasil inteiro, os sindicatos, os trabalhadores começaram a retomar as suas entidades sindicais, estavam todas elas com pelegos nomeados pela ditadura, e eu tive, digamos assim, até, digamos assim, a oportunidade, digamos assim, de ajudar praticamente todas as oposições sindicais aqui no Estado a retomar seus sindicatos. Umas com mais dificuldade, outras com menos dificuldade, praticamente todas. Você não tira os dois ou três sindicatos aqui que eu não ajudei com a minha ação voluntária a retomar o sindicato. E também ajudar a criação dos sindicatos novos, na área dos servidores públicos estaduais, federais, ADUs, Sindicef, que é o federal, MOVES, que é o sindicato aqui estadual, federação, todos praticamente. Então, eu pude ajudar com minha, digamos assim, com meu trabalho profissional, meu trabalho voluntário, ajudar praticamente o ressurgimento do movimento sindical. E me tornei realmente um advogado muito conhecido, porque também tem outras lutas ainda na área da habitação popular, etc, etc. E aí, de repente, passa aqui uma possibilidade de ser magistrado do trabalho, tinha tudo a ver comigo, eu não faria um concurso para outra magistratura se não fosse do trabalho, que era o que eu sabia fazer e que eu gostava também de fazer. Eu jamais seria juiz da área do Estado, por exemplo, porque eu não estou afinado com essas questões é, que tratam os juízes do Estado ou mesmo os juízes federais, a não ser os do trabalho. De modo que consegui ser aprovado e passei um tempo na magistratura. Procurei fazer uma magistratura, claro, é, com justiça, né? Usando a legislação, aplicando a legislação, mas, claro, sempre com um olhar, né? Com esse olhar, tendo clareza de que você está diante de um conflito de classes ali. Tem um trabalhador, tem um empregador, um tem uma classe e o outro tem outra classe. Essa classe é oprimida, não só ali na empresa, ela é oprimida como um todo. E essa coisa que todo mundo sabe. Então, acho que cumpri assim, esse papel, sobre esse aspecto, pelo menos eu estou de consciência tranquila em relação à minha trajetória pessoal e profissional e política.